Desde o início do conflito, a Ucrânia e a Rússia empreenderam os ataques mais significativos com drones uma contra a outra. As autoridades de Moscovo afirmam que a cidade foi alvo de centenas de drones ucranianos. Segundo Vladimir Zelensky, este ataque encorajará Putin a aceitar um cessar-fogo. Moscovo em chamas. Durante meses, a Força Aérea Ucraniana tem atacado as instalações petrolíferas, logísticas e militares da Rússia. Embora os ataques tenham sido bem-sucedidos em numerosas áreas, Moscovo foi especificamente visada pela primeira vez este ano. O maior ataque aéreo do ano foi dirigido a Moscovo. Os aeroportos foram encerrados. Foram atacadas numerosas instalações. Sobre Moscovo, voou uma frota considerável de drones especializados, incluindo os drones ucranianos Piclo. A Rússia ficou horrorizada com este audacioso ataque ao centro do Kremlin, que enviou uma mensagem clara a Putin. As tensões nos corredores do Kremlin aumentaram após o ataque. A resposta de Putin ainda é bastante incerta, apesar de alguns funcionários russos sugerirem que a Ucrânia deveria usar mísseis Oreshnik como retaliação. Além disso, o sinal mais óbvio de que os Estados Unidos abandonaram Moscovo é a afirmação de Trump de que a Rússia não tem cartas em quaisquer potenciais negociações de paz. Agora, toda a gente está atenta para ver como Putin vai lidar com esta situação. Irá a Rússia reagir à invasão da Ucrânia? Ou será que este ataque vai permitir um cessar-fogo? Na sombra de uma imensa incerteza, o mundo inteiro aguarda as respostas. Estas questões serão agora abordadas à medida que examinarmos os pormenores do audacioso ataque da Ucrânia. Para estar atualizado sobre o nosso material, não se esqueça de gostar de nós, subscrever o nosso canal e ativar as notificações. A Rússia declarou que ocorreu um ataque significativo de drones. Durante a noite, 91 drones foram abatidos sobre a região de Moscovo, de acordo com o Ministério da Defesa russo. 3 drones foram abatidos sobre Nizhny Novgorod, 126 sobre Kursk, 38 sobre Bryansk, 25 sobre Belgorod, 22 sobre Ryazan, 10 sobre Kaluga, 8 sobre Lipetsk e Oriol e 6 sobre Voronezh. Alegadamente, foram interceptados 337 drones no total. Os ataques aéreos foram dos maiores desde a invasão russa da Ucrânia, de acordo com os números tornados públicos. O ataque foi verificado pelo governador da região de Moscovo, Andrei Vorobyov, e pelo presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin. A ala ucraniana comunicou informações sobre o ataque e assumiu a sua autoria. Andrei Kovalenko, diretor do Centro de Combate à Desinformação, afirmou que o incidente é mais uma indicação para Putin de que também tende a abordar o cessar-fogo aéreo. Segundo Kovalenko, tanto os drones como as refinarias de petróleo podem voar em grande número sobre Moscovo em qualquer altura. De acordo com as forças armadas ucranianas, a defesa aérea russa causou danos em instalações de infraestrutura civis e a refinaria de petróleo de Moscovo visou instalações de produção. A batalha contra os drones inclui a defesa aérea russa, incluindo a utilização de sistemas de guerra eletrônica e Pantsir S-1. Os aeroportos de Zhukovsky, Domodedovo e Strigino, em Moscovo, interromperam momentaneamente os voos. Muitos voos com destino a Moscovo foram reencaminhados para aeroportos alternativos. Depois de ouvir várias explosões e inúmeros incêndios, testemunhas afirmaram ter visto drones a sobrevoar o céu noturno. Pouco depois das 3 da manhã, hora local, começou o ataque. Os sistemas russos de guerra eletrônica e de defesa aérea tentaram abater drones que sobrevoavam zonas residenciais, causando danos em edifícios residenciais. O governador da região de Moscovo informou que 3 pessoas ficaram feridas e uma pessoa foi morta durante a manhã, em Domodedovo
e no distrito urbano de Leninsk. O funcionário afirma que pelo menos 7 unidades nos níveis D9 a 22 de um complexo residencial de Romansk foram danificadas quando os detritos do drone colidiram com elas. Em Vidnoye, vários apartamentos foram danificados quando outro drone se aproximou de um edifício residencial. Houve também relatos de queda de destroços em Chernogolovka e noutros locais da região de Moscovo. Além disso, um drone terá atingido os andares superiores de uma torre residencial de Moscovo na rua Domodedovskaya. As janelas dos andares superiores foram partidas pela onda de explosão. O parque de estacionamento de uma empresa local incendiou-se e as vias férreas perto da estação de Domodedovo sofreram danos. Antes disso, os comboios não partiam da estação em ambas as direções, de acordo com o diretor de Domodedovo. A circulação de comboios na estação foi retomada a partir das 8h. Os utilizadores das redes sociais partilharam um vídeo de uma explosão num complexo habitacional no sul de Moscovo. Um vídeo e imagens do rescaldo do ataque ao depósito de petróleo Oka Center, na cidade de Serpukhov, na região de Moscovo, foram divulgados por sites de notícias locais. Uma testemunha ocular captou imagens de um espesso fumo negro que saía do depósito de petróleo ao início da manhã. As imagens mostram, no entanto, que o depósito de produtos petrolíferos não ficou danificado. As únicas partes do depósito que foram destruídas foram as escadas que davam acesso ao telhado. Embora não tenha explodido com o impacto, a imagem parece mostrar a ogiva do drone perto da base do tanque de combustível. Em vez disso, o combustível interno do drone incendiou-se, mas foi rapidamente apagado. Vídeos de um incêndio noturno num depósito de petróleo perto da cidade de Oriol, na região de Oriol, também circularam nas redes sociais. Pensa-se que a estação petrolífera russa de Stalnikone, na aldeia com o mesmo nome, tenha sido o alvo dos drones. Cerca de 110 quilômetros separam o depósito de petróleo da fronteira com a Ucrânia. Componente vital do oleoduto para instalações que incluem a estação de distribuição de bombagem linear de Stanovo, a estação de bombagem intermédia de Plavsk, a estação de distribuição de bombagem linear 8H e a estação de enchimento de Bryansk faz parte do produto JSC Yugosapad Transneft. Como é evidente, a Rússia está em desordem devido ao enorme ataque de 340 drones da Ucrânia. Foi a maior campanha aérea da Ucrânia desde o início do conflito, de acordo com Andrei Kartapolov, presidente do Comitê de Defesa da Duma russa. Kartapolov instou o Kremlin a ripostar, afirmando que Moscovo deveria utilizar mísseis Oreshnik para atacar a Ucrânia em retaliação. Então, o que sabemos sobre o drone especial Piccolo, que fez parte do ataque catastrófico que abalou Moscovo e foi levado a cabo pela Ucrânia? Como é que a Rússia conseguiu transformar esta tecnologia letal num pesadelo? A Ucrânia começou a comprar os seus próprios mísseis no início de dezembro. O primeiro carregamento de drones com mísseis Piccolo para o exército ucraniano foi anunciado pelo presidente Volodymyr Zelensky. Estes novos drones tinham algumas características muito impressionantes. A mais recente arma de fabrico local, denominada Peklo, ou Inferno em ucraniano, é muito mais móvel do que os mísseis de cruzeiro e os mísseis balísticos táticos ocidentais de que Kiev dispõe. De acordo com informações, o Peklo pode viajar até 700 km a uma velocidade de 700 km por hora. O míssil drone Peklo é uma nova arma no arsenal das forças de defesa ucranianas, que pode atingir alvos militares dentro da Federação Russa, graças ao seu rácio de alcance. É de salientar que os mísseis drones, ao contrário dos mísseis convencionais, possuem a capacidade de mudar de direção,
evitar obstáculos e funcionar em caso de contra-ataque de um sistema de guerra eletrônica. Como o Peklo pode alcançar todos estes aeroportos russos, as suas capacidades de condução autônoma colocam em alerta cerca de 20 aeródromos da aviação tática das forças aeroespaciais russas. Parece que a zona de devastação do Peklo inclui aeródromos importantes como Milorovo, Savoslaika e Engels. Dentro do alcance do Peklo estão os aeródromos de Engels e Savoslaika, que servem de base para os bombardeiros estratégicos da Federação Russa. Outro facto fascinante sobre o Peklo é o seguinte: as estruturas de montagem na parte superior do corpo do míssil UAV mostram que este pode ser lançado a partir de caças ou de outros meios aéreos e não do solo. Isto melhora as capacidades tecnológicas e táticas do Peklo e a sua capacidade de atingir alvos nas zonas profundas da Federação Russa. As imagens oficiais dão algumas indicações sobre as características do míssil Peklo, embora suas especificações exatas ainda não tenham sido tornadas públicas. Relativamente às medidas, a envergadura e o comprimento do Peklo rondam os 2 metros. O peso da ogiva não deverá ultrapassar os 50 quilos devido à pequena dimensão do míssil. Conceptualmente, esta estimativa é análoga a sistemas como o Barracuda da Anduril. Embora o aumento do peso da ogiva seja fisicamente viável, fazê-lo diminuiria o alcance do míssil. Um pequeno motor turbojacto alimenta o Peklo, embora o modelo exato seja ainda desconhecido. Níveis de impulso de 400-600 N, que são possíveis com motores que pesam 4,8 kg, seriam adequados para tais dispositivos aéreos. Motores com cerca de 17 kg podem suportar um impulso máximo de 1.500 N. Ainda mais elementos fascinantes podem ser vistos em fotos mais próximas e detalhadas. Por exemplo, é evidente que o casco do míssil Peklo foi construído utilizando rebites e metal, 2 materiais utilizados na construção de aviões. Os cascos podem ser fabricados à escala industrial graças a este método fiável e comprovado. A instalação de peças e conjuntos é facilitada pelo número limitado de grandes partes do casco. O motor é colocado externamente, como foi descrito anteriormente. Esta decisão de concessão vai provavelmente facilitar a instalação, conservar o espaço do casco e eliminar a necessidade de entradas de ar. As autoridades afirmam ainda que estes mísseis, conhecidos como Peklo, têm um preço razoável e um desempenho equivalente ao de outros mísseis de cruzeiro russos. O preço estimado do míssil Peklo, um veículo aéreo não tripulado, é de $1 milhão. A Ucrânia é capaz de desferir duros golpes na Rússia a um custo mínimo. Mas, será que a Ucrânia vai ficar em paz com estas conquistas? O mundo está pronto para uma reorganização e, embora as negociações para acabar com a guerra da Rússia na Ucrânia possam não estabelecer uma nova organização internacional de segurança, podem influenciar a futura colaboração internacional. Com as suas ameaças tarifárias que causam estragos na economia global, o presidente do ZBSUA, Donald Trump, lançou uma chave de fendas nas alianças e instituições que estão no centro do sistema internacional liderado pelos ZBSUA. Todas as esperanças de que os Estados Unidos continuassem a ser um aliado fiável para os seus amigos e aliados de longa data foram destruídas pela sua altercação com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na Sala Oval, no final de fevereiro. Para além dos Estados Unidos, muitas outras nações aspiram a tipos de multilateralismo não ocidentais bem-sucedidos, enquanto as nações europeias procuram uma maior autonomia em relação à sua própria segurança. É muito provável que seja impossível chegar a um acordo total na Ucrânia em resposta a todos estes fatores. O resto do mundo está demasiado dividido e as posições de Kiev e Moscou são demasiado diametralmente opostas.
um acordo pode desmoronar-se a qualquer momento. Um processo de paz realista que una tanto as grandes potências como os estados da linha da frente é viável na Ucrânia, apesar de os livros de história estarem repletos de tentativas de paz falhadas, como as de 1938 e 1939, que não conseguiram impedir o início da Segunda Guerra Mundial. Os acordos anteriores dão-nos uma orientação, uma vez que os cessar-fogos se revelaram duradouros em guerras congeladas anteriores. Mesmo um acordo parcial pode ser benéfico se puser fim ao conflito, incluindo os acordos alcançados em Chipre na década de 1970 e na Coreia na década de 1950. Um acordo territorial não precisa de ser permanente. A Finlândia conseguiu recuperar algumas das terras que tinha cedido à União Soviética na década de 1940. Tal como os acordos pós-Primeira Guerra Mundial fizeram com o governo alemão, um acordo na Ucrânia não deve lançar as sementes da Segunda Guerra Mundial e prejudicar a reputação dos governos russo e ucraniano. Em contraste com as frágeis garantias dadas aos estados da Europa de Leste durante o período entre guerras, deve fornecer à Ucrânia garantias de segurança apoiadas por força efetiva. Não haverá um resultado perfeito. No entanto, se todos estes requisitos forem satisfeitos, um acordo na Ucrânia pode manter a paz até que as circunstâncias sejam mais favoráveis a uma resolução a longo prazo. Neste mundo novo e instável, pode até servir de modelo para uma cooperação global bem-sucedida. Há justificações para querer fazer do acordo que põe fim à guerra da Rússia na Ucrânia um grande negócio. Com a Coreia do Norte a fornecer tropas e o Irão e a Coreia do Norte a fornecerem armas à Rússia, a batalha está ligada a conflitos noutros locais. Ao criar um sistema de segurança completamente novo para lidar com as consequências desestabilizadoras das finanças armadas, das guerras comerciais e da diplomacia dividida, uma solução holística poderia oferecer um quadro para resolver as crises em África, na Ásia e no Médio Oriente. As negociações para concluir a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais serviriam de modelo. Estas soluções abrangentes, que incluíam reparações financeiras, transferências de populações, acordos territoriais e disposições de segurança, inspiraram ideias audaciosas de paz global. Ambas procuraram erradicar as causas subjacentes às guerras. Em 1919, fizeram-no encorajando a democratização para diminuir o militarismo e, em 1945, exigiram a rendição incondicional do Japão e da Alemanha vencidos para pôr termo à sua agressividade. Em ambas as situações, as partes negociadoras conseguiram impor as suas opiniões aos vencidos e, de um modo geral, estavam de acordo quanto à razão subjacente à guerra e à forma de lhe pôr termo. No entanto, este não é o caso da Ucrânia, o que significa que um grande acordo não é viável neste momento. Não há mediação ou pressão externa que consiga fazer com que as partes cheguem a acordo sobre as suas divergências quanto aos motivos que levaram à guerra. A razão por detrás do conflito é evidente para a Ucrânia. Em 2014, Putin tomou a decisão de conquistar a Crimeia e, em fevereiro de 2022, lançou uma invasão em grande escala depois de incitar um conflito de baixa intensidade na região de Donbass. Para eliminar essa origem do conflito, teria sido necessário derrubar a atual administração russa, o que é improvável. Na perspectiva da Rússia, a razão do conflito é bastante diferente. Putin afirmou que o governo ucraniano era dirigido por nazis, era ilegítimo e tinha violado as leis constitucionais. Sustentou que as garantias de segurança do Ocidente, em particular a promessa nebulosa de adesão à NATO concedida à Ucrânia em 2008, reforçaram o Estado ucraniano e puseram em dúvida a ideia central do Estatuto da Ucrânia como nação independente. As negociações para um acordo significativo requerem uma compreensão da causa fundamental da guerra. Sem isso,
É inútil tentar convencer as partes beligerantes a chegar a acordo sobre as fronteiras territoriais permanentes, a forma de as proteger e a forma de pagar a reconstrução. Uma solução parcial é a melhor opção se uma solução completa não for viável. As soluções parciais têm sido, de facto, o meio mais eficaz de manter a paz desde 1945, nomeadamente evitando a eclosão de guerras em litígios não resolvidos. As partes não faziam ideia de quanto tempo estas soluções a curto prazo iriam durar quando foram acordadas. No entanto, têm sido frequentemente eficazes e têm demonstrado ser muito resistentes, em especial em situações em que as principais potências do momento têm sido fundamentais para pressionar os combatentes a desanuviar. Os acordos de cessar-fogo não podem ser apoiados por garantias verbais. No entanto, uma garantia pode apoiar até mesmo um acordo de curto prazo que evite o reconhecimento de uma divisão ou concessão territorial permanente, se contiver uma presença militar suficientemente forte para desencorajar infrações. É necessária uma demonstração de poder militar igualmente bem-sucedida para defender a linha de cessar-fogo e impedir o recomeço do conflito no leste da Ucrânia. Se a Rússia ou a Ucrânia violarem as tréguas, as nações capazes devem enviar soldados e equipamentos suficientes para garantir uma reação em grande escala. Na ausência de uma garantia de segurança significativa e juridicamente vinculativa, as tréguas funcionarão apenas como um convite a Putin para organizar a próxima invasão russa da Ucrânia e possivelmente de outras nações. Dada a influência dos EUA na Ucrânia e da China na Rússia, as responsabilidades dos EUA e da China na promoção ou mesmo na negociação de um cessar-fogo ou acordo serão cruciais. Além disso, poderiam fornecer forças de manutenção da paz, embora tal não seja legalmente exigido se outras nações o fizerem. As forças europeias poderiam desempenhar este papel do lado ucraniano da linha de cessar-fogo. Esta opção foi levantada pela França e pelo Reino Unido, que são ambos candidatos óbvios para a posição devido ao seu extenso historial militar e ao seu estatuto nuclear. A China ou outras nações da Ásia Central poderiam assumir um papel comparável de manutenção da paz do lado russo. O mundo tornar-se-á cada vez mais instável e perigoso se as grandes nações não forem capazes de resolver todas as questões e os seus líderes começarem a acreditar no contrário. Napoleão e o czar russo Alexandre encontraram-se numa jangada no rio Neman, na Prússia, em 1807, e os dois homens dividiram o continente entre si, pondo fim a um conflito que tinha engolido a maior parte da Europa. Mas, inevitavelmente, os dois homens iriam entrar em conflito e a guerra recomeçaria. Passaram-se quase 10 anos durante as guerras napoleônicas. A crise atual pode ser resolvida de forma muito mais eficaz através de uma diplomacia inclusiva. Numerosos líderes da Ásia e da Europa discutiram a necessidade de um novo multilateralismo e têm agora a oportunidade de pôr em prática suas declarações. Poderão demonstrar que uma ordem internacional verdadeiramente multilateral pode funcionar mesmo na ausência dos Estados Unidos como força policial mundial, se conseguirem oferecer garantias convincentes para manter o cessar-fogo na Ucrânia. Agradeço a vossa atenção.